Deus abençoe a vida dos nossos amados e queridos irmãos. Marcos capítulo 5, verso 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os irmãos podem repetir este verso no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento, irmãos. Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho de Marcos, ele faz parte de um dos evangelhos sinóticos. Ele é um evangelho que foi escrito na data de 70 depois de Cristo. Alguns eruditos, alguns historiadores, diz que o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Pelo fato da Bíblia não ser escrita de uma ordem cronológica, eles acreditam e alguns afirmam que Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas o que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite para o nosso elevo espiritual. Porque esta palavra, ela é uma palavra que fala bastante aos nossos corações. É uma palavra que fala de uma libertação que Jesus causou, ou que Jesus fez através do poder e da virtude que estava nele. A Bíblia, ela nos diz, irmãos, que Jesus, ele saindo de Cafarnaum, ele vai atravessar o mar da Galileia. E quando Jesus, ele está com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que, de repente, levanta-se uma tempestade. E esta tempestade, ela começa a agitar a embarcação onde estava Jesus e os seus discípulos, ao ponto das águas começarem a invadir aquela embarcação. O vento era muito forte, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E quando os discípulos viram aquele cenário que estava acontecendo na embarcação, e o mestre dormindo, isso causou nos discípulos uma inquietude, ao ponto deles não se conformar com o cenário que estava acontecendo e Jesus dormindo. Eles entram em desespero e começam a despertar o mestre, dizendo: mestre, não se dá que estamos perecendo? Ou não percebe que as águas estão invadindo a embarcação, o vento está balançando o barco e nós estamos quase perecendo? A Bíblia diz que Jesus, despertando, disse para o vento e para o mar: cala-te! E na mesma hora
o vento cessou e as águas pararam de se agitar. E a Bíblia diz que houve-se uma grande bonança. Alguns historiadores vão dizer que aquela tempestade ou aquele vento que soprou de repente foi uma ação maligna, porque Jesus está atravessando para o outro lado, e Jesus está indo com uma finalidade ou com um propósito, e o propósito era libertar o homem. Jesus disse para os discípulos, Jesus convida os discípulos para entrar no barco e diz: passemos para o outro lado. E quando eles estão atravessando para o outro lado, a tempestade vem. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, irmãos, isso aqui eu disse e vou repetir, que nem tudo Deus vai falar ou vai compartilhar. Porque Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado, mas Jesus não falou o que ia acontecer do outro lado. Já percebeu que tem hora que Deus ele te convida para você ir em determinado lugar, ou que Deus te conduz a determinado lugar, mas Deus não te revela o que vai acontecer lá? Mas por que Deus não fala, irmãos? Porque Deus sabe que nós somos frágeis, que nós somos falhos, e que dependendo da situação que Deus falar que vai ocorrer lá, a gente não vamos. Então é por isso que Deus não revela, Ele fala vai. E quando você chegar lá, aí você precisa estar preparado e precisa estar pronto para o que vai acontecer. E é isso que eu vejo nesse texto que nós lemos nesta noite, a nossa narrativa bíblica. A Bíblia diz que quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, que ele pisa no território dos gadarenos, a Bíblia diz que aquele endemoniado, quando vê Jesus chegando no território, que ele contempla Jesus pisando naquele ambiente, a Bíblia diz que ele foi e correu ao seu encontro. E quando ele corre ao encontro de Jesus, ele sabia que Jesus estava ali para fazer uma obra. E ele diz: o que temos nós contigo? Mas Jesus permaneceu ali na sua posição. E a Bíblia diz que aquele homem correu e se prostrou aos seus pés e de joelho o adorou, lhe prestava adoração. Quando aquele homem está adorando a Jesus, Jesus identificou que existia demônios ali, e todos sabiam que tinha. E Jesus repreendeu, mas antes de repreender, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele disse: somos legiões. Ou seja, legião, porque somos muitos. E Jesus disse: sai dele, espírito imundo. E a Bíblia diz que quando Jesus disse para aquele homem essas palavras, aqueles demônios que estavam ali disseram para Jesus, ou pediram permissão: permita-nos que nós entramos naquela manada de porcos. Ou seja, eles não queriam ir para outro lugar, eles não queriam ir para o abismo, mas eles pediram permissão para Jesus para entrar na manada de porcos. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, fazer uma exegese no texto com os irmãos. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite é que Jesus, quando atravessa o mar da Galileia, que Jesus vai para o território dos gadarenos, Jesus, ele vai com um propósito. E quando Jesus pisa naquele lugar, o que eu entendo no texto é que Jesus está pisando no território do seu inimigo.
Jesus está pisando no território de Satanás que estava apossando a vida daquele homem. O que eu percebo e que eu vejo no texto é que Jesus chega no território do seu inimigo, mas Jesus não chega para brincar. Jesus chega com um objetivo, e o objetivo é colocar aquele homem em liberdade, quebrar as algemas e as correntes de Satanás e colocar aquele homem em liberdade. Jesus, ele pisou no território do seu inimigo. E Jesus, ele é onisciente, e ele está ciente de todas as coisas. E ele, sabendo que aquele homem era um homem temido por causa dos demônios que estavam no seu corpo. Observe a expressão quando Jesus pergunta, ele diz que é legiões. Legiões, irmãos, era o número de soldados romanos que aproximadamente era um número de 3 a 6 mil homens, uma legião de romanos. Então nós observamos que aquele homem ele estava tão carregado de demônios que ele, conforme a Bíblia diz, andava pelos montes gritando, clamando dia e noite. Ou seja, os demônios que estavam sobre a vida daquele homem não deixavam ele em paz. Aquele homem não tinha sossego, nem de dia e nem de noite. Os demônios o perturbavam. Mas Jesus chegou no território dos gadarenos. Satanás, quem sabe, estava contando vantagem, usando aquele homem, colocando pânico e pavor na cidade dos gadarenos, dizendo: quem manda nesse território é eu. Até o dia que Jesus de Nazaré decidiu pisar lá para colocar aquele homem em liberdade. Eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus Cristo que o território que Satanás está contando vantagem, nesta noite Jesus está pisando lá. Jesus está pisando lá, naquele território que Satanás está contando vantagem. Aguarde, porque vai ter mudança. Enquanto Jesus não chega, quem grita? O gadareno. Enquanto Jesus não chega, quem é que está mandando lá? O gadareno. Sabe por quê? Porque ele era um homem que ninguém queria amizade com ele. Ele era um homem que ninguém queria estar perto dele, mesmo porque os demônios não deixavam. Ele era um homem temido por quem passasse naquele lugar. Irmãos, quando eu observei esse texto, sabe uma coisa que veio na minha mente? Todos os irmãos aqui sabem disso, mas eu vou falar isso para a gente entendermos melhor o que eu estou querendo explicar. Observou que quando você passa em uma casa, e essa casa tem um cão da espécie Pitbull, ou Rottweiler, ou outra espécie, lá no portão lá fora tem uma placa dizendo o quê? Cuidado. Está te advertindo, não entre, porque se entrar é perigoso ser mordido pelo cão, se não ser morto. Quando você passa por um lugar onde tem uma carga muito forte de eletricidade, o que é que está escrito lá fora? Perigo, cuidado, não se aproxime, mantenha a distância. É uma advertência. Pastor, mas não estou entendendo o que você está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que existia um limite aonde o endemoniado passava e mandava naquele território. É como se tivesse uma placa dizendo: não venha aqui, porque aqui é perigoso.
Mas até o dia que Jesus decide e diz: vamos para a terra dos Gadarenos, porque lá tem alguém que eu preciso libertar. Levanta a tua mão nesta noite que eu vou profetizar. Aguarde, porque Jesus vai pisar naquele território. Aguarde, porque vai ter libertação naquele território. Aguarde, porque Deus vai entrar com mudança naquele lugar. Aguarde, porque vai ter salvação. Aguarde, porque vai ter libertação, porque Jesus chegou. Você pode gritar nessa noite: Jesus chegou. Jesus chegou. Grita: Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou no território dos Gadarenos, e quando ele chega não tem para ninguém. Quem pode glorificar nessa noite? Quem pode glorificar nessa noite pela presença do Nazareno aqui? Só você que pode, só você que pode adorar. Levanta a tua mão por um segundo e glorifica Ele. Só quem pode, só quem foi liberto por Ele, só quem foi transformado por Ele, só quem recebeu a cura por Ele, só quem recebeu o milagre da parte dEle. Erga a mão e glorifique a Ele nessa noite. Adora Ele, adora Ele. Só quem tem motivo para adorar. Aumenta esse volume, irmãos. Aumenta esse volume, irmãos. Nós não estamos aqui para adorar o homem, nós estamos aqui para adorar Jesus. Quem vem adorar Jesus? Quem vem adorar Jesus nessa noite? Adore. Adore por um instante nesse momento, que enquanto você adora, Ele vai quebrando corrente. Enquanto você adora, Ele vai abrindo porta. Enquanto você adora, Ele vai libertando nessa noite. Só quem veio, só quem veio, só quem veio, só quem veio para adorar. Ele está aqui. Jesus está aqui. Deus insiste em me dizer nessa noite: aguarde, porque o território que Satanás estava mandando, Jesus chegou para trazer mudança. Vai ter mudança da parte de Deus. Oh, glórias. Aguarde os dias, porque Deus já está agindo a partir dessa noite. Quem crê? Quem crê que Ele está agindo, toma posse nesta noite. Oh, glórias. Enquanto Jesus não chega, quem grita é o Gadareno. É o Satanás que está no corpo dele. Mas quando Jesus chega, o negócio muda. Aí ele para de gritar, ele para de correr nos montes. E o que é que ele faz, pastor José? Ele corre e começa a adorar Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Até o endemoniado sabe o momento de adorar. Até quem está endemoniado sabe o momento que tem que se prostrar e reconhecer quem é que manda no território. Até Satanás tem que reconhecer quem é que manda no ambiente. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: não se preocupe, porque naquele ambiente quem manda sou eu. Naquele ambiente quem faz sou eu. Naquele ambiente quem entra com providência sou eu, Jeová Jiré, o Deus que provê. Oh, glórias! Oh, glórias! Aleluias! Ele se dobrou e começou a adorar. Irmãos, o que nós estamos vendo nesses últimos dias
é que tem crente que está perdendo para o endemoniado. Sério, pastor? Se você observar, tem crente que entra no culto, irmãos, ele nem adora mais. É assim ou não é? Ele chega na igreja, ele parece que está chegando no local para retirar o lanche. Como é que é o nome? Drive-thru, né? Ele chega, senta e fica esperando o lanche chegar. É assim ou não é? Aí ele fica lá. Aí o irmão canta, o outro prega, o outro dá um testemunho e ele está lá. Jesus, cadê meu lanche? Aí ele está lá. Jesus, o meu pedido está demorando, Jesus. E o demoniado está lá se curvando e está adorando. E o crente que era para adorar fica com a boca fechada. Dá para entender? Irmãos, até com o endemoniado hoje você vai aprender. Mas não é com ele, é com a figura dele. Você vai aprender que quando você chegar no ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é se prostrar e adorar a Ele de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quem veio para adorar nessa noite? Quem veio para adorar nessa noite? Irmãos, deixa de preguiça. Abra a boca para adorar. E já tem aqueles crentes preguiçosos, que ele quer receber o lanche, mas não faz nada para receber o lanche. Não é? Isso é apenas, irmãos, uma figura de linguagem. Mas o endemoniado chega lá e se dobra. E reconhece que quem está ali é maior do que ele e maior do que todas as coisas. Oh, glórias. Ele sabia que quem estava chegando ali estava chegando para dar um basta na vida e no tormento daquele homem. O demônio que estava possuindo a vida daquele homem sabia que quem estava chegando ali estava para colocar um basta no sofrimento daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele se prostrou, a minha pergunta que eu faço para vocês nesta noite: será que Jesus recebeu a adoração do endemoniado? Essa pergunta é para fazer sua cabeça rodar, como diz o pastor José. Será que Jesus recebeu a adoração do endemoniado? Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. Irmãos, o texto não revela, o texto não diz se Jesus recebeu ou se Jesus não recebeu, mas que ele teve que se curvar, ele teve, reconhecendo quem chegou foi o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está em nosso meio para operar. E ele se prostrando. Agora observe, irmãos, que a adoração dele não pressionou Jesus. Você viu que ele prostrou, adorou, reconheceu quem estava ali, mas a adoração dele não impressionou Jesus. Pastor, não entendi. Não tenta pressionar a Deus, não tenta convencer a Deus com uma adoração que não está chegando lá. Pastor, não estou entendendo. Tem muita gente que está abrindo a boca, até está louvando, está cantando, mas está pressionando o homem, não Jesus. Sabe por quê? Porque canta para se aparecer, porque prega para se aparecer, faz para mostrar que ele sabe. Mas quem reconhece que ele merece
Ele não faz para se aparecer, Ele faz para a glória do nome dEle. E eu sei que neste pequeno grupo de gente aqui nesta noite, tem gente aqui que não veio a mostrar para o homem, mas veio mostrar para Jesus o que você tem para Ele. O que você trouxe para Ele nessa noite? O que você trouxe para Ele nessa noite? Pastor, eu cheguei cansado, não estou nem aguentando ficar sentado direito. Mas entrega nessa noite a tua adoração. Porque enquanto você vai adorando, Ele vai se manifestando. Enquanto você vai adorando, Ele vai movendo aqui na casa. Enquanto você vai adorando, Ele vai movimentando o ambiente. Quem veio para adorar? Quem veio? A Bíblia diz que a hora chegou e é agora que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Se falou dos verdadeiros porque tem os falsos, mas aqui eu sei que tem verdadeiro adorador. E quem é o falso adorador, pastor? É aquela pessoa que adora por interesse. Eu só adoro se Deus abrir a porta. Eu só adoro se Deus me curar. Eu só glorifico se Deus abençoar minha vida financeiramente. Esse é o interesseiro. É aquele que entra no meio da multidão só para pegar o pão e ir embora. Mas quem é adorador é diferente. Ele fica até o terceiro dia do culto. O culto tá rolando e ele tá lá. Pega teu pão, rapaz, vai embora. Vou nada, rapaz, se eu vou perder essa mensagem, nada. Pega, rapaz, esse pão e vai para casa. Você tá cansado, mesmo cansado. Vou continuar aqui, porque não estou aqui por causa do pão. Eu estou por causa daquele que pode todas as coisas. Você não está aqui por causa do pão. Você está aqui por causa de Jesus. Quem está aqui por causa dele? Quem está aqui por causa dele? Se manifesta você que está por causa dele. Se manifesta você que está por causa dele. Faça alguma coisa, reaja. Eu sinto Deus aqui. Você está sentindo Deus aí? Você está sentindo Deus aí? Se você não estiver sentindo, expulsa tudo que está impedindo, porque Deus está na casa. Ai, Jesus. Tem uma unção de Deus aqui. Você sente essa unção? Você sente essa unção de Deus aqui no ambiente? Oh, glórias. Aquele homem se prostrou e adorou, mas a adoração dele não impressionou Jesus. E Jesus foi lá para um propósito. Jesus foi lá com uma finalidade. E quando ele se revela dizendo: somos uma legião, Jesus diz: sai dele, espírito imundo. Irmãos, tem gente que pega o texto isolado e quer ficar entrevistando o demônio. Quem é você? Da onde você veio? Qual é teu bairro? Qual é teu CPF? Qual é o CEP da tua casa? Não é assim? Tem gente que fica querendo entrevistar o demônio. Onde é que é a casa do teu pai? E fica um monte de pergunta, irmão. Isso é que acontece, irmãos. O diabo gosta disso. Sabe por quê? Porque uma certa feita teve uma pessoa que entrou no culto e lá o irmão estava lá querendo entrevistar Satanás. Sabe o que o cara fez, irmãos? Que a venia é demônio. Às vezes a pessoa está querendo zombar. Ele agachou no meio da igreja e o irmão lá quis dar uma que quis entrevistar o demônio. Aí ele ficou tirando o sarro da cara do irmão e ficou agachado. E quando o irmão perguntou: quem é você? Ele ficou: eu sou o galo. Tirando com a cara do irmão. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que Deus não nos chamou para ficar entrevistando Satanás. Deus nos chamou e Ele disse: eis que vos dou poder.
Sim ou não? Ele te deu poder? Pega na mão da tua irmã e do teu irmão. Pega na mão do teu irmão e da tua irmã e faça essa pergunta: Jesus te deu poder? Se Ele te deu poder, não é para ficar guardado o poder. O poder é para distribuir e para colocar em liberdade os cativos, curar, libertar e salvar. Mas não é no nome do pastor Johnny, é no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que todo joelho se dobrará nos céus, debaixo dos céus e em toda a terra. Sobre este nome todos se dobrarão. Você veio para se dobrar diante desse nome? Quem veio se dobrar diante deste nome? Quem veio se dobrar diante deste nome? Diga: eu vim se dobrar diante deste nome. Recebe nessa noite o que o poder deste nome está nessa noite fazendo na tua vida. Eu vou deixar você receber nessa noite.
unção de Deus. Que unção de Deus que está aqui, irmãos. Glória, aleluia. Aonde tem crente ligado com Deus, aonde tem crente revestido do poder de Deus, não tem céu de bronze, não tem Satanás que pode impedir o que Deus tem para fazer. Se tem crente ligado nessa noite, revestido, Deus está trabalhando através da tua vida agora. Hoje Ele pode libertar aquela pessoa que você tanto pede. Hoje o Senhor, Ele é capaz, Ele pode fazer muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Meus amados e queridos irmãos, nós lemos aqui nesta noite: e foram ter com Jesus, verso número 15, e viram o endemoniado ou ex-endemoniado, o que tivera legião. Como é que ele estava, irmãos? Correndo? Não. Como é que ele estava? Andando? Não. Como é que ele estava? Apostando corrida com alguém? Não. A Bíblia diz que quando eles viram o ex-endemoniado, a Bíblia diz que quando contemplaram, viu aquele homem sentado. Isso me chamou a atenção. Por quê, pastor? Se você ver lá no verso 5, diz que nem sentado, pastor José, o demônio deixava ele. O texto aqui fala que nem sentar ele conseguia, porque o demônio tomava ele, e ele ficava nos montes, nos sepulcros, ele ficava clamando de dia e de noite. Quem fica de dia e de noite gritando? Senta? Não. Então o demônio não deixava nem ele sentar. A primeira coisa, ou uma das coisas que Jesus faz quando liberta aquele homem, a primeira coisa, faz ele ficar sentado. Ou seja, até o dia de hoje Satanás não deixava você sentar, mas a partir de hoje eu te trouxe aqui, senta. Isso me mostra o que, irmãos? Que Jesus está falando, descansa. Satanás não deixava você descansar. Eu vim aqui para te trazer descanso. Senta, toma um fôlego, respira. A primeira coisa que Jesus faz aquele homem, sentar. Ele ficou sentado. Irmãos, quem está sentado está preocupado com alguma coisa? Hã? Até está. Pode até estar preocupado, mas está sentado descansando. E Jesus disse: se assenta. Irmãos, quando Jesus liberta aquele homem, ele se assenta, está sentado. A segunda coisa que eu vejo no texto é que aquele homem vai receber veste. Ele vai receber roupa para cobrir a sua nudez. Ó, irmãos, quando eu vi esse texto, isso aqui me chamou a atenção, pastor Elane. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Este homem tinha sido roubado por Satanás. De quem? Da sua família. Satanás roubou este personagem e diz: sai do convívio da tua casa e vai morar nos sepulcros, vai correr pelos montes. Essa é a conjectura minha. E tirou ele do convívio, roubou deste homem o seu direito
de estar debaixo de um teto. Satanás roubou dele o direito de estar na mesa com a sua família. O diabo roubou dele o direito de estar com os teus vizinhos. O diabo roubou dele o direito de estar no meio da sociedade. O diabo roubou dele, irmãos, a sua dignidade. O diabo tirou dele, sabe o que também, irmãos? A sua roupa. Sabe para quê, irmãos? Para demonstrar a sua vergonha para quem passasse. Satanás deixou aquele tão, irmãos, para baixo, fazendo ele se sentir um lixo, alguém que não prestava. E na mente dele, daquele homem, ou quem sabe, ele pensava de alguma forma: eu tenho que aceitar essa vida mesmo. Porque Satanás já deixou ele tão para baixo que ele já nem queria mais. Ou o demônio também não deixar ele voltar para casa. Então ele roubou o seu direito de estar no convívio e tirou também a sua roupa. Sabe qual que é, irmãos? Uma das maiores vontades de Satanás? Não é muitas das vezes que o crente sai da igreja. Não, pastor, não. Sabe qual que é muitas vezes a vontade dele? Ou uma das coisas que ele luta é deixar o crente nu dentro da igreja. Quem entendeu, diga eu. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele tirar as suas vestes reais, a veste que Jesus te deu, e deixar você sem veste, e todo mundo começar a olhar a sua e a minha nudez, essas pessoas vão olhar e vai dizer: como que eu vou ser crente daquele jeito? E tem muita gente que Satanás já tirou a sua veste. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmãos, Jesus primeiro ele vai falar: senta, descansa, toma uma água e respira. A segunda coisa que Jesus vai fazer: a partir de hoje você ficou nu, mas a partir de hoje nunca mais ninguém vai olhar a sua nudez, porque eu tenho vestes reais e veste para colocar em você. Deus está me dizendo nesta noite que Ele está colocando veste em alguém aqui. Saia daqui vestido e revestido do poder do alto. Quem recebe essa palavra nesta noite, saia vestido e revestido do poder do alto. Jesus fez aquele homem novamente a vestir roupa, ou colocou nele um vestido, deu para ele a possibilidade, o direito de se vestir novamente. E uma das coisas, irmãos, que qualquer ser humano, se ele perder, eu acho que acabou uma parte da sua vida. Qual que é, pastor? Se o ser humano perder o juízo. Já viu crente sem juízo? Já viu, pastor José, crente sem juízo? Quem já viu crente sem juízo aqui, levanta a mão. Tem crente sem juízo, irmãos? Tem? Os irmãos estão dizendo que tem. Irmãos, o diabo tirou daquele homem o juízo. Ele não tendo juízo, não tendo consciência, não sabendo do que estava fazendo, o que estava acontecendo, o diabo fazia dele uma marionete. Corre para lá, corre para cá, grita, ameaça, bate, faz o que você quiser. Ele estava tão sem juízo, irmãos, que a Bíblia diz que além dele clamar e gritar, ele se cortava, se batia entre as pedras, se machucava. Agora, irmãos, imagine qual foi, ou de que forma Jesus encontrou esse personagem.
Jesus encontrou ele sem moradia, longe da sua família, fora do seu teto. E depois Jesus também encontra esse homem sem roupa e também sem juízo. Não tinha juízo. Já viu aquela pessoa que sai fazendo as coisas tudo assim no automático, irmão? Faz um monte de coisa assim que você fala: meu Deus do céu. Aí a gente até usa a expressão, né? Fulano parece que não tem juízo. Não é assim? Fulano vai fazendo as coisas assim que parece que não pensa. Mas esse homem estava sem juízo porque Satanás tirou o juízo. E até, irmãos, uma coisa interessante, que vocês observam que tem pessoas que às vezes ela cai endemoniada, e quando você expulsa o demônio, ela não sabe o que aconteceu. Já aconteceu isso? O diabo arrancou o juízo. Agora com o crente é diferente, irmãos. Aprende essa e leva para casa. O crente não no culto, o crente no culto, participando do culto, jamais ele pode perder o juízo. Como assim, pastor? Porque tem crente, irmãos, que ele faz tanta coisa dentro da igreja e fala: Deus me usou tanto que eu fiquei até sem juízo. Eu nem sei o que foi que falei, eu sei que foi manto. Foi só Jesus. Irmão, não. Paulo disse que o nosso culto ele é racional. O crente que adora, o crente que está no culto, ele tem que saber o que está acontecendo. Mas quando ele é possuído pelo demônio, ele perde o juízo. E o interessante, para a gente terminar essa mensagem, mas que já tem crente dormindo no banco, é que quando aqueles homens daquela região observaram e viram aquele homem sentado, vestido e com juízo, eles ficaram espantados e ficaram admirados. Pastor, não entendi. Irmãos, o que Deus vai fazer na vida de alguém, se você tomar posse dessa palavra nessa noite, vai causar admiração. Quem olhar para aquela pessoa que alguém olhou e disse: vai morrer no crack, vai morrer na farinha, vai morrer na cachaça, vai morrer nas drogas. Jesus vai fazer uma obra para quem olhar, vai dizer: quem viu e quem está te vendo hoje, hein? Porque Deus, ele faz milagre. Você crê nisso? Irmãos, esse texto é tão interessante que ele é longo. Ele é tão extenso que não dá para a gente ir mais além. Mas uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, para a gente finalizar essa mensagem, é quando aqueles demônios entram nos porcos. Os porcos, eles são precipitados dentro do mar. Há um grande prejuízo. Aqueles homens correm e vão levar notícia. E quando aqueles que eram responsáveis, chega uma das coisas que eles pedem, irmãos, para saber qual que é? Jesus, pega o barco com os seus discípulos e vai embora daqui. Irmãos, quem aqui em sã consciência vai mandar Jesus embora? Fala para mim. Mandou Jesus embora, falou: Senhor, vai embora daqui. Alguns estudiosos dizem que a preocupação daqueles homens é que houvesse mais alguns prejuízos de porcos. Pastor, não me entendi. Aqueles homens, irmãos, preferiram mandar embora o dono da vida e ficar com os demônios. Se observar o texto, em outras palavras, eles dizem: vai embora, Jesus, os demônios podem ficar aí, rodeando e fazendo o que quiser, porque eu não quero mais perder porcos. Entendeu? Para eles era mais válido, tinha mais valor os porcos vivos, aquele homem endemoniado, do que Jesus naquele território. Não é assim que o texto está nos mostrando?
Mas para quem abraçou Jesus é diferente. Enquanto aqueles homens estão mandando Jesus embora, o ex-endemoniado está falando: Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo, Senhor. E Jesus falou: não, você vai ficar como testemunho ocular. Você vai permanecer aqui. Volta para a tua casa, da onde Satanás te tirou. E eu quero aproveitar essa palavra e quero dizer que quem vai sair de lá da tua casa não é você. Quem vai ter que sair de lá é Satanás. Quem está atormentando o teu casamento, quem está atormentando a tua família, quem está tentando tirar você do lugar que Deus te colocou, quem vai sair de lá é Ele. E Jesus falou: vai para a tua casa e conta tudo o que aconteceu. Irmãos, aquele homem se tornou um missionário, um evangelista. E por onde ele passava, ele falava o que Jesus fez. Amém, meus irmãos? Ficamos nesta noite com esta palavra e tomamos posse do que Deus nesta noite está nos entregando. Quem está tomando posse nessa noite do que Deus está te entregando? Oh Deus. Irmãos, eu estou querendo nessa noite ainda fazer uma oração com vocês. Vocês aguentam? Vocês aguentam fazer ainda uma oração? Oh glórias. Se você consegue fazer uma oração comigo nessa noite, se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os vossos pés nesta noite, porque nós vamos fechar esta mensagem com uma oração. Mas nesta oração, você vai simplesmente agradecer a Deus por tudo o que Ele está fazendo nesta noite por você. Você quer fazer essa oração comigo? Diga eu. Então feche os teus olhos nesta noite e vamos agradecer a Deus nesse momento. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e ore nesta noite comigo. Querido Deus e eterno Pai, cadê a igreja? Eu quero a igreja orando. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui e queremos, ó Pai, nesta noite, agradecer o Senhor por tudo quanto que o Senhor tem feito. Ó Deus, por todos os teus benefícios. Pai, nós queremos te glorificar e queremos, ó Deus, bendizer o teu nome nesta noite, na beleza da tua santidade, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por ter falado conosco na tua palavra. Meu Deus, obrigado pela libertação. Obrigado, Senhor, nesta noite, por ter quebrado correntes, por ter, meu Pai, colocado algemas no chão. Meu Deus, nós queremos agradecer pela porta aberta. Nós queremos agradecer pela vida da nossa família, que o Senhor está nesta noite, meu Deus, operando. Cadê a igreja que veio orar nessa noite comigo? Cadê os irmãos que estão agradecendo pela bênção? Cadê os irmãos que estão agradecendo pelo milagre? Cadê você? Só agradece agora, só agradece. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Só você que veio agradecer. Oh fiel e verdadeiro, oh fiel e verdadeiro, oh fiel e verdadeiro. Olha a tua serva, Pai, agradecendo. Olha o teu servo, Pai, agradecendo nesta noite. Meu Pai, a tua igreja nesta noite agradece o Senhor. Meu Pai amado, por mais um dos teus benefícios que o Senhor tem feito por nós.